Seja bem-vindo ao meu canal e a minha missão hoje, nesse vídeo, é explicar para você por que eu decidi focar em médicos sendo designer, né? Tô aqui com o meu roteiro. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a vocação empreendedora. Durante muito tempo eu trabalhei em vários lugares, né? Como designer e também como vendedor, como auxiliar de almoxarifado. Sempre encontrei em todas essas empresas ou nesses empregos algo em comum, que era a minha vontade de fazer mais, aonde o emprego ou a empresa não me entregava. Porém, tinha um ponto que, mesmo com um plano de carreira, possivelmente, eu não tinha essa aptidão pro plano de carreira de uma empresa. Sempre tive essa necessidade, essa vontade de empreender. No caso, hoje, sei que isso é uma vocação empreendedora. Empreender não é fácil. Acredito que você que está assistindo esse vídeo também possa, né, ser um empresário e sabe que empreender no Brasil é um desafio diário. Mas a minha decisão foi aos poucos sendo construída por entender essa necessidade minha de empreender, de estar, né, dentro do, do ramo, né, do design e querer ser um empresário dentro do design. Falando em ramo, estou há 11 anos, né, em 2025, na verdade, completa 11 anos que sou um designer formado. Fora tudo o que eu já fazia de designer antes de fazer a faculdade ou descobrir o designer, que isso vai ser um outro vídeo, tá? Mas são 11 anos em que eu pude fazer todos os tipos de projetos possíveis, né? Projetos impressos, projetos digitais. Trabalhei um período da minha vida em gráfica e essa gráfica era tipo assim, foi o trabalho que transformou a minha mentalidade do design. Tirou essa visão gourmet do design e me trouxe para um designer mais raiz, sabe? Aprendi muita coisa lá com o Paulo, designer de muitos anos na época, que me ensinou muita coisa. Então, juntar todas essas informações, né? Juntar tudo, o, o que eu aprendi dentro do design, o que eu aprendi fora do design, o que eu aprendi prestando serviço para outras pessoas, eu decidi pegar toda essa minha expertise e transformar essa minha expertise em uma empresa chamada Estúdio Pio. Estúdio Pio que inaugurou no ano passado, no final do ano passado, ainda é tudo muito recente, mas a Estúdio Pio ela semantiza todos esses anos do qual eu me dediquei dentro do design, o qual eu me dediquei em servir pessoas através de layouts, através de diagramação, através de identidade visual, que é de fato a minha especialidade. Me especializei em identidade visual e isso vem se tornando para mim a forma de trabalho mais gratificante que eu possa entregar para uma pessoa, para uma empresa em seja, né? Porque a identidade visual, ela dá vida a uma ideia, ela materializa aquela ideia, sabe? E não foi nenhuma nem duas vezes que eu entreguei uma identidade visual e eu pude presenciar pessoas emocionando ao ver a identidade, ao ver o cuidado, o carinho que teve eu, como designer, desenvolver uma identidade, desenvolver uma marca para uma pessoa, da qual ela, né, já ouvi essa frase dela dizer assim, que eu realmente eu transformei aquilo que ela imaginava, era exatamente o que ela imaginava e ainda mais. Então, assim, é muito gratificante para mim, é de fato uma bondade de Deus na minha vida eu ter essa essa oportunidade de criar marcas para pessoas e essas pessoas se sentirem realizadas em ter marcas feitas por mim. Então, a minha missão no Estúdio Pio é de fato continuar isso a ponto de criar um legado. Um legado de que eu pude participar ativamente de um ponto tão importante na vida de pessoas e que essas pessoas confiaram em mim, confiaram na minha empresa. Principalmente, né, minha empresa, o Estúdio Pio, é focado em profissionais da saúde e trabalhar para profissionais da saúde, e é o ponto que eu vou explicar agora. Por que eu cheguei nisso? Mas realizar esse sonho, realizar esses desejos, poder transformar e trazer uma identidade que de fato faz com que
ela comunique o que você é de verdade, o profissional que você é de verdade, os anos que você se dedicou, o tanto que você trabalhou para ser o que é, para chegar onde chegou. E essa identidade poder dizer isso, representar você nessa forma, para mim, é a grande realização, é gratificante de fato. O, o que eu aprendi foi o seguinte, né? A grande virada na minha vida foi o seguinte. Eu conheci um mentor chamado João Torres e comecei a mentoria dele com a necessidade de suprir o meu desejo, né? Ou melhor, né? Suprir a minha vocação empreendedora. E o que acontece? Conversando com ele, um dos pontos mais importantes do trabalho, da mentoria no caso, foi ele dizer para mim que eu deveria nichar o meu público. E isso soa, né? A palavra nichar o seu público para um design soa de forma quadrada, sabe? Parece que eu vou me limitar a atender pessoas, a pegar projetos, a viver experiências criativas, para eu nichar e viver isso só para um público. E isso me travou durante um tempo, né? Fiquei aí tentando de várias formas entender o porquê que eu deveria nichar. Devido ao tempo, estudando também conteúdos da mentoria, participando das mentorias individuais, chegou ao ponto de que eu entendi a grande necessidade e a real clareza quando você nicha algo. A diferença entre liberdade e libertinagem. E eu tenho para mim, né, desde quando eu faço faculdade, que a liberdade ela deve ser limitada. Quando você tem a liberdade limitada dentro do âmbito criativo, você tem pontos que você sabe que pode e não pode ir. Isso te ajuda a chegar nos limites da identidade, nos limites do criativo, nos limites dos elementos, das cores, das fontes, porque aquilo que não tem limites é um campo vasto, sem fim, depois do horizonte, não existe fronteiras, é algo inimaginável e é algo assustador para o ser humano. O ser humano precisa viver dentro de limites. Nós compramos casas, nós moramos dentro de casas, nós trabalhamos, nós usamos o nosso carro que tem um limite de espaço. Esses limites, a limitação de velocidade do nosso carro, tudo isso torna a nossa vida, a nossa experiência de vida muito mais, não só confortável, mas muito mais real de ser vivida. Porque chegar próximo, saber que tem limite, chegar próximo do limite ou decidir não ir até o limite, traz pra gente essa sensação de vida, entende? Então, nichar se tornou isso. Se tornou um limite onde eu sei até onde a criatividade deve ir e se chegou na minha, vamos dizer assim, tá? Chegou na minha barreira de limites à criatividade, eu preciso ser muito mais criativo para quando chegar nesse limite ainda funcionar e funcionar muito bem. Então, entendendo a necessidade de nichar, eu fiquei muito preocupado, como eu disse, e eu pedi um direcionamento de Deus. Sou cristão e conversei com Deus pedindo para que Deus me ensinasse ou me ajudasse em qual nicho que eu faria. Fui nos projetos que eu já atendi e eu percebi que aconteceu algo raro. Eu nunca repeti um projeto. Eu nunca repeti um nicho de projeto, né? Melhor dizendo. Então, se eu fiz para um advogado um trabalho de identidade visual, eu não fiz para dois advogados. Eu não fiz para duas estéticas. Eu não fiz um trabalho de identidade visual para duas empresas de manipulados, entende? Então eu não nichei naturalmente, né, na minha carreira. E aí me senti perdido, busquei um direcionamento de Deus, conversei com Deus e pedi para que Ele me iluminasse. E isso foi após uma mentoria individual. Quando eu terminei de conversar com Deus no meu pensamento, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, que hoje mora em Orlando. E esse meu amigo, vira e mexe, me indica alguém, né? Me indica trabalhos e tal. A gente tem essa parceria muito, muito bem ativa. E ele falou pra mim assim, Pio, eu preciso conversar com você. Só que eu não quero falar nada por mensagem, eu quero ligar pra você, a gente tem horário amanhã cedo. Na hora meu coração, eu senti no meu coração que dali viria uma resposta daquilo que eu tinha pedido pra Deus. Falei, tudo bem, fechado, vamos fazer isso sim, vamos conversar. No outro dia de manhã, batemos a ligação e ele falou que tinha um cara pra me indicar, um projeto grande,
um projeto de Orlando, feito por brasileiros, de um médico. E aí esse médico oftalmologista e tal. Achei interessantíssimo, mas quando ele falou a palavra médico, aquilo sim aqueceu meu coração. E eu entendi que esse seria o nicho que eu deveria ir. Um dos pontos importantes do qual eu aprendi com o mentor era que o nicho não deve ser necessariamente aquilo que de fato você goste, porque isso vai se tornar um trabalho uma hora ou outra. E você pode ter a grande chance de perder a vontade de fazer aquilo que você gosta. E quando eu vi o nicho da medicina, eu pensei, cara, eu nunca pesquisei nada sobre medicina. Eu nunca fui atrás de nada sobre medicina, além, né, de fato ir ao médico e assistir séries de medicina, né? Enfim, se aprender em séries, você não aprendeu nada. Mas eu entendi que ali seria o caminho. Agradeci a Deus pela oportunidade e por ter me dado esse sinal, e eu busquei e fui atrás. E eu posso dizer, me apaixonei. Cara, você é louco. Trazer para médicos, para profissionais da saúde, que não são só médicos, né, mas para outros profissionais da saúde que buscam de forma honesta empreender aquilo que eles aprenderam, aquilo que há tanto tempo eles aprenderam, buscaram, praticaram, trazer isso, fazer isso é algo surreal. Então eu comecei a entender o quão maravilhoso será atender a esses profissionais que se importam tanto com a vida de outras pessoas. Chegou a hora de alguém se importar com a marca deles, com a vida do negócio deles. E com isso, né, eu cheguei num ponto muito importante, que é a grande promessa da minha empresa. Conversando com um copywriter profissional, esse cara tem uma capacidade intelectual absurda, e explicando para ele a forma como eu enxergava o mundo e como eu gostaria de transmitir isso pro, pro meu estúdio, para minha empresa. Eu entendi que hoje nós não vivemos de fato as 24 horas. Por mais que a gente esteja presente fisicamente num lugar, mentalmente nós não estamos presentes. São quantas vezes eu sou pai, tenho um filho de 2 anos de idade, sou casado com minha esposa belíssima, e quantas vezes a gente está no mesmo ambiente, os três, e cada um está fazendo alguma coisa com a mente muito distante um do outro, ou em telas, né? Ou em redes sociais, enfim. A gente acaba perdendo essas 24 horas, sabe? A gente não aproveita o tempo de verdade. E eu sinto essa necessidade. Isso é o que eu mudaria no mundo. Trazer esse ponto de presença. E que a gente entregasse para as pessoas, de fato, a presença, ou tão importante, o quão importante é a presença daquela pessoa. E aí eu comecei a refletir, né, dentro disso, trazendo um paralelo para o nicho de profissionais da saúde. E aí quando você fica doente, você vai no médico, que seja um médico especializado ou um clínico geral, você ali está presente, porque você está muito preocupado com a sua saúde. E acredito que quanto melhor e quanto mais humanizado o atendimento do médico for, mais presença ele vai gerar nesse mundo ausente que nós vivemos. Trazer marcas que geram isso, essa importância, essa presença no mundo ausente, é sim a grande promessa da minha empresa. Eu queria muito trazer isso para vocês. Presença em um mundo ausente. É o que eu acredito e é o que eu vou trabalhar de hoje até o último dia do Estúdio Pio. Trazer marcas presentes no mundo ausente o qual vivemos. E que essas marcas possam gerar transformações no meu cliente, que é o profissional da saúde, e no cliente do meu cliente, que é o paciente do profissional da saúde. Então, trazer isso, gerar isso para você, que um dia vamos trabalhar juntos, né? Gerar isso vai ser incrível para mim. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela essa oportunidade, por ter chegado aqui, nesse ponto da minha vida, o qual eu não imaginava. E hoje, poder dizer que sou empresário dentro do design. Tenho um estúdio chamado Estúdio Pio, que cria identidades visuais presentes em um mundo ausente para profissionais da saúde. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de curtir,
por favor, é o primeiro vídeo do canal, primeiro vídeo. Não esquece de curtir, por favor. Compartilha com alguém que queira ouvir a minha história ou que você acredita que se conecte com essa história. E, por favor, se puder seguir o canal, vamos a partir de agora criar conteúdos de design para profissionais da saúde ou não, né? Vamos trazer vídeo de todos os temas possíveis para a gente poder conversar. Muito obrigado, até a próxima.